Georg Lukács. O jovem Hegel e os problemas da sociedade capitalista. Capítulo 3. Fundamentação e defesa do idealismo objetivo. Iena, 1801 a 1804. Oitavo tópico, a tragédia na ética. Não importa quais problemas concretos nosso raciocínio anterior possa ter procedido, eles constantemente nos levam ao oposto da dialética idealista e materialista. Mas foi justamente por isso que se revelou que essa oposição aparece apenas em seu resultado final, na oposição teórico-cognitiva do idealismo e do materialismo de forma pura. Esse resultado coroou o grande processo histórico, o processo de organização da classe revolucionária, o proletariado, na classe por si. Início da citação de Marx. Abre aspas, durante a crise revolucionária geral na Europa, fecha aspas. Mas ao mesmo tempo, em alguns estados que tiveram papel importante, como Alemanha e Itália, a implementação da revolução democrático-burguesa torna-se objetivo central. A luta do jovem Marx com os ensinamentos de Hegel supera as contradições da ideologia burguesa em um duplo sentido. Por um lado, todas as limitações da ideologia burguesa são criticadas, e essa crítica revela que o materialismo dialético é capaz de resolver uma série de questões fundamentais que nem mesmo os ideólogos mais proeminentes do estágio anterior, de desenvolvimento, puderam formular com clareza. Por outro lado, o novo humanismo proletário percebe todos os momentos do pensamento anterior no processo de desenvolvimento da humanidade, no qual o verdadeiro conhecimento da realidade objetiva, com todas as suas contradições específicas, refletia-se corretamente ou ao menos de modo tendencialmente correto. Como em qualquer retirada verdadeiramente dialética, esses dois pontos atuam em conexão, o momento da aniquilação crítica e o momento da conservação. Recentemente citamos a afirmação de Lenin de que Marx se une diretamente a Hegel. Se prosseguirmos da perspectiva do surgimento do materialismo dialético, essa afirmação significa que o humanismo proletário também nasce da última crise ideológica aguda do pensamento burguês. Assim como a luta de classes do proletariado cresce gradualmente da luta de libertação dos oprimidos e explorados. Assim como, segundo Lenin, início da citação de Lenin, abre aspas, não há muralha chinesa entre a Revolução Democrático-Burguesa e a Revolução Proletária, deixa aspas. A Revolução Proletária cresce lentamente, gradualmente e contraditoriamente, a partir dos movimentos de libertação dos estratos oprimidos que participam da luta de classes. O idealismo objetivo de Hegel é a forma mais alta de expressão filosófica do pensamento burguês desse período. Esse é o ponto de maior desenvolvimento em duplo sentido, em parte porque nesta filosofia, no mais alto nível em comparação ao pensamento então alcançado, os resultados intelectuais e metodológicos do desenvolvimento de milênios da humanidade são generalizados, em parte porque em conexão inextricável com esse processo. A filosofia hegeliana revela no mais alto nível a inconsistência desse desenvolvimento, expondo todas as contradições não resolvidas e insolúveis nele contidas. A posição única de Hegel nesse período baseia-se no fato de que, pela primeira vez na história da humanidade, em sua filosofia, a natureza contraditória da própria existência humana é reconhecida como o problema central da filosofia. As contradições, tornando-se cada vez mais insolúveis na vida pública, manifestam-se em todos os ideólogos significativos da época. Além disso, várias contradições específicas encontram em seus conceitos a reflexão mais real e mais próxima da verdade. Para esses pensadores, no entanto, a inconsistência existe apenas objetivamente, apenas por si. Todos eles buscam a verdade. Início da citação de Marx, abre aspas, no estrume das contradições, fecha aspas. Falam sobre as contradições que descobriram com franqueza destemida, mas não percebem essa natureza contraditória como base do ser objetivo. Junto com Hegel, Fourier é o único pensador significativo desse período em que a contradição se manifesta de forma mais ou menos consciente. Ao mesmo tempo, a consciência da inconsistência insolúvel do desenvolvimento social aparece em Ricardo, o último e mais consistente sistematizador da ciência econômica. Ele coloca o desenvolvimento das forças produtivas materiais como base do progresso humano no centro de sua pesquisa, com uma determinação que ninguém antes havia mostrado. No entanto, embora o sistema de Ricardo pareça harmonioso em aparência, e embora ele próprio, em contraste com o sentimentalismo romântico, defenda as consequências terríveis e desumanas do caminho capitalista de desenvolvimento das forças produtivas como necessárias,
Manifesta-se em sua obra a contradição interna da cultura burguesa. A emergência dessa contradição não apenas indica a aproximação do fim da liderança histórica da burguesia, mas também aponta para o caráter duplo e problemático de seu papel no desenvolvimento social que ela inspirava, desde que aumentasse sua condição material. Aqui não analisaremos os ensinamentos de Ricardo sobre o valor, dos quais, durante o colapso de sua escola, os primeiros ideólogos do proletariado puderam tirar conclusões socialistas diretas. Apenas apontamos sua atitude contraditória em relação ao papel da burguesia no progresso das forças produtivas materiais, que Marx caracterizou de maneira profunda e precisa. Início da citação de Marx, abre aspas, ele quer produção para a produção, e está certo. Objetar isso, como fizeram os oponentes sentimentais de Ricardo, indicando que a produção como tal não é um fim em si mesma, significa esquecer que a produção por causa da produção não passa de um desenvolvimento das forças produtivas da humanidade, isto é, do desenvolvimento da riqueza da natureza humana como fim em si mesma, desenvolvimento das habilidades do gênero humano, embora inicialmente realizado à custa da maioria dos indivíduos humanos e mesmo de classes inteiras. Esse processo acabará destruindo o antagonismo e coincidirá com o desenvolvimento de cada indivíduo. Portanto, o maior desenvolvimento da individualidade é comprado apenas à custa de um processo histórico, durante o qual indivíduos são sacrificados. A franqueza de Ricardo era, portanto, não apenas cientificamente honesta, mas também cientificamente obrigatória para sua posição. Assim, é completamente indiferente a Ricardo se o desenvolvimento das forças produtivas arruína a propriedade da terra ou leva os trabalhadores até a morte. Se o ponto de vista de Ricardo é geralmente consistente com os interesses da burguesia industrial, é apenas porque seus interesses coincidem, e somente na medida em que coincidem com os interesses da produção e do desenvolvimento da produtividade do trabalho humano. Onde a burguesia contradiz esse desenvolvimento, Ricardo se opõe sem piedade à própria burguesia, assim como, em outros casos, se opõe ao proletariado e à aristocracia. Fecha aspas. O grande escritor realista deste período, Balzac, em sua obra A Comédia Humana, fornece um compêndio de todas as contradições trágicas, tragicomicas e cômicas que surgem com base na sociedade burguesa e que se expressam com vivacidade nas relações humanas. A imagem colossal e abrangente da sociedade pintada por Balzac assemelha-se a um imenso afresco que descreve o reino espiritual animal do capitalismo, com todo o seu desgosto, com todas as suas contradições, com todas as suas vítimas, com toda a sua luta heroica e condenada contra sua desumanidade. Ricardo e Balzac não eram socialistas. Subjetivamente, eram até oponentes do socialismo. No entanto, da análise objetiva do capitalismo por Ricardo e da obra de Goethe e Hegel, nasce o florescimento trágico do estágio ideológico no desenvolvimento da sociedade burguesa. Wilhelm Meister e Fausto. A fenomenologia do espírito e a enciclopédia fazem parte daquelas imagens monumentais nas quais as últimas forças desse desenvolvimento se reúnem para expressar, artística ou mentalmente, sua trágica inconsistência. Em Goethe e Hegel, essa reflexão do período heróico do desenvolvimento burguês é mais clara do que em Balzac, em quem esse tempo aparece apenas como a brilhante pré-história da era sombria do capitalismo dominante. Em particular, o jovem Hegel até o final desse período heróico, antes da queda de Napoleão, foi diretamente influenciado pelo heroísmo e pelas ilusões heroicas dessa época de passagem. Início da citação de George Lukács, abre aspas. No entanto, não importa quão heroicamente seja a sociedade burguesa, heroísmo, autossacrifício, terror, guerra civil e as batalhas dos povos foram necessários para o seu nascimento, fecha aspas. O jovem Hegel não estava de forma alguma inclinado, ao compreender o desenvolvimento e o fim de sua sociedade burguesa em ascensão, a ignorar o heroísmo de sua formação. Mais precisamente, não queria reconhecer o fato de que todo esse heroísmo consistia em tornar os capitalistas governantes do mundo. A profunda contradição idealista do jovem Hegel reside precisamente no fato de ter descoberto uma nova teleologia real da atividade humana e de não entender nem querer entender a teleologia trágica de sua época. Ele inverte a relação entre objetivo e meios, enquanto, na realidade, todas as aspirações heroicas do povo francês, de Marat a Napoleão, levaram ao estabelecimento do domínio capitalista sobre as ruínas da sociedade feudal.
O jovem Hegel impulsiona uma filosofia da história em que a libertação das forças produtivas capitalistas das algemas e o surgimento da sociedade burguesa desenvolvida deveriam tornar-se a base de um novo período heróico, uma nova ascensão cultural da humanidade. Contudo, nesse erro idealista de Hegel, nessa inversão dos vínculos históricos sociais reais, há uma verdade humanista profunda, uma crítica profunda, embora contraditória, da sociedade capitalista. Se Hegel não é capaz de entender que todo o processo de desenvolvimento da humanidade com todas as suas vítimas apenas levou à imposição final da humanidade aos interesses de Nucingen, Schiffer e Keller, se ele vê nessa dominação uma profunda humilhação de toda a humanidade e apresenta uma utopia heroica para indicar uma saída desse caminho de desenvolvimento, aí reside um profundo protesto contra o capitalismo. Um protesto que objetiva e inconscientemente, contra sua própria vontade, direciona nosso olhar para além do horizonte do capitalismo. Hegel seria um pensador menor, seria um utópico sentimental e romântico se mantivesse de modo consistente esse protesto contra a cultura capitalista, contra o papel político e cultural de liderança da burguesia na sociedade burguesa. Sua grandeza como pensador, a fecundidade de seus pensamentos e a direção de sua filosofia para o futuro baseiam-se precisamente em sua inconsistência, na natureza contraditória de sua posição, no fato de que, como Ricardo, busca a verdade no estrume das contradições e a encontra parcialmente, ao considerar a crítica hegeliana da cultura capitalista. Nunca devemos esquecer que o ponto de partida e o centro de sua filosofia da história formam a inevitabilidade e a progressividade do desenvolvimento capitalista. Além disso, não é de forma alguma em um sentido estreito econômico. A filosofia da cultura de Hegel baseia-se no fato de que apenas um novo tempo, a sociedade burguesa moderna, formou essa individualidade do homem, graças à qual descobrimos a superioridade do estágio moderno de desenvolvimento em qualquer área da cultura humana sobre a antiguidade, com seu esplendor da vida política e cultural. Essa nova individualidade, no conceito de Hegel, não é o resultado do desenvolvimento natural, não é algo orgânico, como acreditavam os românticos, que contrastavam rigidamente essa personalidade orgânica com a influência destrutiva e decadente do desenvolvimento capitalista. Muito pelo contrário, para Hegel, essa individualidade é o resultado inevitável e necessário desse desenvolvimento, filosoficamente falando. Portanto, a contradição na filosofia da cultura de Hegel não tem nada a ver com o anticapitalismo do romantismo. A contradição no conceito de Hegel é muito mais profunda, consiste em afirmar a necessidade e a progressividade do desenvolvimento econômico que leva ao capitalismo, com todas as suas terríveis consequências, às quais Hegel nunca fechou os olhos. Basta lembrar sua exposição do fenômeno da pobreza e da riqueza no capitalismo. E ao mesmo tempo, esse reconhecimento está conectado a uma luta apaixonada contra a humilhação, a degradação e a corrupção do homem, que esse caminho de desenvolvimento inevitavelmente traz consigo. A identificação dessas contradições nas obras de Hegel é, ao mesmo tempo, uma continuação e um desenvolvimento dialético das críticas à divisão capitalista do trabalho e às suas consequências na cultura, que encontramos entre os grandes economistas ingleses do Iluminismo, em particular Ferguson e Adam Smith. O culto à antiguidade, que reinou desde o Renascimento até os tempos napoleônicos, sua elevação ao nível do ideal, repousa essencialmente na insolubilidade das contradições do desenvolvimento capitalista. Todas as aspirações utópicas de reviver a antiguidade na esfera da política, da arte e da cultura estão ligadas à esperança de superar essa contradição da vida moderna, de deter a destruição do homem como resultado do desenvolvimento das forças produtivas humanas. A grandeza de Ricardo como economista repousa precisamente no fato de que ele ignorou essa contradição com uma sequência de ferro. Ele declarou todos os fatos em que essa contradição se refletia, mas sustentava firmemente que o desenvolvimento progressivo das forças produtivas materiais deveria passar por todas essas contradições, e elas realmente fazem o seu caminho. Nesse ponto, Ricardo estava certo, mas a progressividade se realiza no socialismo e não no capitalismo, e esse é o erro histórico de Ricardo. Ao mesmo tempo, é evidente que se Ricardo não tivesse se apegado tão firmemente ao seu erro, nunca teria alcançado a força de pensamento que indica o caminho para o futuro, mesmo que ele próprio nunca o tenha imaginado. Hegel aborda essa contradição pelo lado oposto, cultural e filosófico. Isso, é claro,
Não muda nada no fato de que em seu pensamento, assim como em Ricardo, verdade e erro estão entrelaçados. Devem-se buscar diferenças no entendimento da antiguidade, que ultrapassa a modernidade. Ferguson expressou essa posição com clareza. Início da citação de Ferguson, abre aspas. Se as reivindicações pelo mesmo direito e pela mesma liberdade para todos consistirem no fato de que todos devem ser reduzidos ao estado de escravos ou mercenários, permaneceremos a nação de Helotes e não haverá um único cidadão livre entre nós, fecha aspas. Tal é o conceito filosófico e histórico do jovem Hegel, e seu significado como pensador reside precisamente no fato de que, como já vimos, apesar de tal avaliação da antiguidade, apesar do reconhecimento de que a sociedade capitalista é como realmente é, desde a crise de Frankfurt ele mantém firmemente a convicção de que a antiguidade passou irrevogavelmente, que deixou de ser modelo do desenvolvimento da humanidade e que o desenvolvimento humano atingiu seu clímax graças ao capitalismo e às forças produtivas que ele despertou. Esse apogeu se expressa, segundo Hegel, em suas trágicas contradições dialéticas, na insignificância da figura central desse desenvolvimento, o burguês. Hegel chamou de A Tragédia na Ética, uma seção de seu trabalho sobre o direito natural, e a seção é bastante sombria. Ela conecta diretamente os julgamentos de Hegel que já examinamos a respeito da necessidade do surgimento da sociedade capitalista e de sua progressividade histórica em comparação à antiguidade. Nos poucos comentários dessa seção, Hegel tenta resumir a contradição que já delineamos na cultura do capitalismo, e o faz de tal maneira que o problema aparece como oposição eterna no desenvolvimento da humanidade, privando, em certa medida, a contradição de sua historicidade, embora distinga claramente a solução desse problema na antiguidade e nos tempos modernos. A apresentação desses pensamentos é a mais sombria das obras do jovem Hegel. Aqui, o excesso de idealismo em variadas formas é impressionante. Antes de tudo, como já foi observado, um conflito especificamente moderno é declarado eterno. A bifurcação do homem em burguês e cidadão aparece como um eterno conflito do espírito consigo mesmo, representado e posto em tragédia. Para realizar a perpetuação desse conflito, Hegel mistifica a vida da burguesia, definindo-a como natural, subterrânea. O lado civil do homem, pelo contrário, triunfa sobre esse subterrâneo, mas, no entanto, parece estar conectado a ele por um raio de luz. A natureza bifurcada do espírito é uma condição eterna, e a remoção da contradição constitui uma tragédia na ética. Início da citação de Hegel, abre aspas, a tragédia é o conflito entre dois direitos, fecha aspas. Início da citação de Hegel, abre aspas, não é nada além da representação de uma tragédia na esfera da ética, uma tragédia que o absoluto brinca consigo mesmo. Sempre gera a si próprio e a objetividade, transmitindo-se dessa imagem ao sofrimento e à morte e depois ascendendo do pó à esfera da beleza. O próprio divino tem uma natureza dupla em sua imagem e objetividade, e sua vida é a unidade absoluta dessas naturezas, fecha aspas. Segundo Hegel deve haver uma solução, apesar da tragédia, e talvez graças à tragédia. Para sempre não apenas uma contradição, mas também sua superação. O culminar necessário do idealismo objetivo na identidade sujeito-objeto é, por um lado, a forma mental mistificada da superação das contradições também reais, mas possíveis de serem removidas. Por outro, é uma construção filosófica que, impossível sem culminar nessa identidade sujeito-objeto, nos obriga a tomar essa decisão. No espírito, todas as contradições devem ser resolvidas, embora saibamos que em Hegel, a superação está mais voltada para o próprio processo de superar do que para o estado resultante. Já conhecemos o conteúdo social de resolver a contradição. Trata-se de uma natureza historicamente nova que restringe a economia por meio do Estado, subordinando-a aos interesses de um homem que revelou plenamente suas capacidades e que é verdadeiramente um ser social. Segundo Hegel, a tragédia na ética foi historicamente representada de várias formas. A solução antiga, baseada na beleza, era fadada ao fracasso. Por seu tempo, Hegel acredita que início da citação de Hegel, abre aspas, um grande especialista em Estado está em Paris, fecha aspas. Ele encontrará uma nova solução. O capitalismo lhe parece base material, servo de um novo período heróico. Aqui as ilusões napoleônicas se fundem com a dialética idealista, formando uma espécie de unidade orgânica. Essa forma de resolver contradições encerra o período de evolução do jovem Hegel.
Já vimos como o colapso de suas esperanças de um renascimento da antiguidade o levou à crise do período de Frankfurt. Essas novas esperanças, que encontraram expressão patética na fenomenologia do espírito, após a derrota de Napoleão sofrerão, por sua vez, um novo colapso, levando Hegel a uma acomodação marcada por profunda decepção diante da prosa estabelecida do capitalismo. Em seu ensaio sobre o direito natural, Hegel complementa a exposição da tragédia com uma solução cômica para o problema. E aqui antiguidade e modernidade oferecem soluções diferentes. A antiguidade, nesse caso, brilha com incríveis tons de beleza, embora tenha irrevogavelmente afundado no passado. Já a tarefa urgente de nosso tempo é identificar crenças prosaicas e resolver conflitos contemporâneos por meio da comédia. Essa comédia ética se expressa na mesquinharia e no ridículo da vida cotidiana da burguesia diante do cenário majestoso dos atos reais do espírito do mundo, em contraste com a seriedade subjetiva e a importância subjetiva desses conflitos na vida prática. Início da citação de Hegel, abre aspas, do outro lado, a outra comédia. Suas vicissitudes são desprovidas de destino e de luta verdadeira, porque a própria natureza moral está cativada pelo destino. A trama aqui se baseia não em opostos humorísticos, mas em opostos sérios para uma determinada aspiração moral, embora engraçados para o espectador. Ela encontra uma saída na afetação dos personagens e no absoluto, que constantemente acaba sendo enganado e rejeitado, fecha aspas. Não é difícil perceber e criticar a pretensão e a mistificação de tal linha de pensamento. Mas o que é real por trás dessa pretensão? Antes de tudo, uma crítica à insignificância política da burguesia alemã, que pode ser estendida à burguesia em geral. Já sabemos que essa visão surge em Hegel a partir de suas ilusões napoleônicas e de observações realistas da realidade alemã. Também sabemos como o mal-entendido de Hegel sobre os problemas da democracia e sobre a fecundidade política e cultural dos movimentos de massa vindos de baixo estabelece uma fronteira, um limite para seus pontos de vista. No entanto, com todas essas ilusões e limitações, Hegel compreendeu um aspecto do desenvolvimento da sociedade burguesa que só se manifestaria mais tarde. No século XIX, a incapacidade da burguesia, especialmente a alemã, de usar seu poder econômico, seu papel de liderança na economia, para alcançar o mesmo poder político que possuía na esfera econômica. Engels escreveu sobre esse traço característico da burguesia em 1870. Início da citação de Engels, abre aspas. O traço característico da burguesia em comparação com todas as outras classes dominantes é precisamente que há um ponto de virada em seu desenvolvimento, após o qual qualquer aumento adicional nos meios de seu poder, portanto, em primeiro lugar seu capital, leva apenas ao fato de que está se tornando cada vez mais incapaz de exercer dominação política, fecha aspas. Essas observações de Engels, diretamente relacionadas à burguesia alemã, já contêm uma generalização relativa à burguesia em geral. Em um de seus escritos sobre o materialismo histórico, Engels faz uma generalização ainda mais decisiva. Início da citação de Engels, abre aspas, aparentemente. Pode ser considerada uma lei do desenvolvimento histórico que em nenhum país europeu a burguesia consiga, pelo menos por muito tempo, tomar o poder político da mesma maneira como a aristocracia feudal o possuía durante a Idade Média, fecha aspas. É claro que Hegel não poderia ter uma compreensão clara dessa circunstância. Afinal, todas as declarações de Engels estão intimamente ligadas à força crescente do proletariado. Hegel ainda não sabia nada sobre a luta de classes entre a burguesia e o proletariado, nem sobre as consequências dessa luta em relação ao poder e à cultura do Estado. No entanto, se conectarmos a afirmação hegeliana sobre a insignificância política da burguesia com sua própria afirmação sobre a força econômica cada vez maior e a progressividade de seus fundamentos, podemos antever. Hegel, por assim dizer, alerta para muito do que aconteceria posteriormente na história, em particular sobre o papel contraditório da burguesia no desenvolvimento da sociedade capitalista. Observamos anteriormente como uma característica idealista pronunciada na exposição hegeliana de a tragédia na ética leva a esse conflito especificamente moderno à categoria de oposição eterna, ao absoluto. Contudo, mesmo nesse exagero, há um vislumbre da contradição realmente existente entre o verdadeiro desdobramento das habilidades humanas e a atividade econômica do homem em todas as sociedades de classe.
Na medida em que falamos da raça humana como um todo, o trabalho é, sem dúvida, a base do desenvolvimento humano. Do ponto de vista da universalidade do desenvolvimento patrimonial, Hegel também não vê contradição aqui. A contradição aparece quando consideramos o desenvolvimento das habilidades humanas do indivíduo em várias sociedades de classe. Então, de fato, acontece a divisão estrita entre o subterrâneo, que existia durante o auge da antiguidade, no termo de Hegel, a base econômica que repousava sobre o trabalho dos não livres, e a alta cultura dos livres, que apenas se apoiava nessa base. Esse pertence àqueles fenômenos que nos apresentam a cultura antiga sob uma luz falsa. É claro que, para pensadores honestos, essa falácia só poderia ocorrer enquanto houvesse ilusões quanto a uma separação estrita da natureza social e econômica. Já citamos a declaração do iluminista Ferguson, que não vê a libertação universal do homem, no nível contemporâneo de desenvolvimento da sociedade, como resultado da abolição da separação nítida entre livres e escravos, mas, pelo contrário, vê a transformação de todos em helotes. Hegel, que como vimos mais de uma vez, estava muito longe do sentimentalismo romântico e nunca menosprezou a progressividade do desenvolvimento capitalista, polemiza fortemente com a avaliação cultural da atividade econômica das pessoas, feita pela economia política mais clássica e por seus epígonos e críticos. Em uma análise histórica da doutrina econômica de Adam Smith, Marx oferece uma ampla visão da extensa controvérsia que se desenvolveu em toda a literatura econômica europeia em torno do conceito de trabalho produtivo e improdutivo. Diz Smith, nessa polêmica, os ideólogos econômicos do Diretório e Consulado, como Garnier, e do Império, como Ferrier, tiveram papel de liderança. Como a burguesia em seu período revolucionário, o próprio Smith considerava todos os tipos de atividades não econômicas da sociedade como fatos da produção, que deviam ser reduzidos ao mínimo necessário, no interesse do desenvolvimento das forças produtivas. A proximidade dessas visões em relação às considerações de Ricardo é evidente. De acordo com isso, todos os grandes economistas políticos consideram várias formas de trabalho improdutivo através do prisma da equalização revolucionária cínica. Marx cita, por exemplo, as seguintes declarações de Adam Smith, referindo-se a representantes do trabalho improdutivo. Início da citação de Adam Smith, abre aspas. Eles são servidores da sociedade e fazem parte do produto anual do trabalho de outras pessoas. Sacerdotes, advogados, médicos devem ser incluídos nesta classe. Escritores de todos os tipos, atores, saltimbancos, músicos, cantores de ópera, dançarinos, fecha aspas. Em seguida, Marx comenta essas afirmações de Smith. Início da citação de Marx, abre aspas, essa é a linguagem da burguesia revolucionária, que ainda não subjugou toda a sociedade e o Estado. Todas essas ocupações transcendentais, tradicionalmente consideradas em grande estima, o Estado, os juízes, os oficiais, os padres, e a totalidade das antigas propriedades ideológicas geradas por elas, todos os estudiosos, mestres e clérigos pertencentes a essas propriedades, são economicamente equiparados à multidão de seus próprios lacaios e palhaços da burguesia que são mantidos por ela e aos representantes da riqueza ociosa, a nobreza da terra e os capitalistas ociosos. Eles são simplesmente servos da sociedade, assim como outros são seus servos. Vivem do produto do trabalho de outras pessoas. Portanto, seu número deve ser reduzido ao mínimo inevitável, fecha aspas. Esse ponto de vista revolucionário, que continha a exigência declarada por Ricardo de desenvolver as forças produtivas a todo custo, passa por uma mudança entre os ideólogos da burguesia depois que a burguesia, geralmente com base em vários compromissos, alcança o poder no Estado ou, pelo menos, uma influência decisiva sobre o poder estatal. Como resultado dessa mudança, surge o conceito educado, segundo o qual se justificam todos os tipos de atividades na sociedade capitalista que são úteis para a burguesia ou, ao menos, simplesmente agradáveis a ela. Esse conceito estende a noção de produtividade também a esses tipos de atividades e reconhece seu trabalho, no sentido econômico, como produtivo. Marx zomba desse conceito, que pretende preservar os princípios da economia política clássica ao mesmo tempo em que os converte em uma apologia da sociedade burguesa. Ele cita a seguinte declaração de Nassau Sênior. Início da citação de Nassau Sênior, abre aspas, segundo Smith, o legislador judeu era um trabalhador improdutivo, fecha aspas. E acrescenta, início da citação de Marx, abre aspas,
Quem é Moisés do Egito, ou Moses Mendelssohn? Moisés agradeceria muito ao Senhor Sênior por reconhecê-lo como trabalhador produtivo de Smith. Essas pessoas são tão escravizadas por suas obsessões burguesas que, em sua opinião, Aristóteles ou Júlio César ficariam ofendidos se fossem chamados de trabalhadores improdutivos. Enquanto isso, Aristóteles e César teriam considerado o nome trabalhadores um insulto, fecha aspas. A posição de Hegel é dirigida contra Smith e contra seus críticos. No entanto, o verdadeiro oposto deve ser buscado apenas entre ele e esses apologistas instruídos da burguesia. Em Hegel, nunca encontramos a tentativa de justificar a posição do Estado geral de modo a considerar ampla ou figurativamente os membros dessa ordem como trabalhadores economicamente produtivos. Muito pelo contrário, em todos os seus escritos nos quais examina a questão das ordens, ele enfatiza com firmeza que o Estado geral não está envolvido em atividade econômica e vive do trabalho da segunda e da terceira ordens. Esse Estado geral, justamente por não produzir no sentido de Smith, aparece como geral, quando, em todas as suas avaliações da cultura humana, Hegel relaciona tudo o que é à luz às atividades economicamente improdutivas e tudo o que é sombra à burguesia. Ele coloca um problema que Smith e Ricardo não colocaram. Para eles, especialmente para Ricardo, o interesse central era o desenvolvimento das forças produtivas materiais e o desenvolvimento do gênero humano por elas suscitado. Isso não significa que Smith e Ricardo fossem cegos para as consequências humanas e culturais de tal desenvolvimento, por exemplo, para as consequências da divisão capitalista do trabalho. Pelo contrário, viram claramente os problemas decorrentes, e especialmente Smith, discípulo de Ferguson, tratou dessa questão em detalhes suficientes. Contudo, tudo isso lhes estava incondicionalmente subordinado à questão central, o desenvolvimento das forças produtivas materiais. Agora já podemos dizer que o verdadeiro núcleo da tragédia na ética está em Hegel, pois ele concorda plenamente com o conceito smithiano de desenvolvimento das forças produtivas materiais como conceito necessário e progressista, inclusive no aspecto cultural. Hegel, como enfatizamos repetidas vezes, coloca a forma espiritual moderna, superior e mais desenvolvida da personalidade em estreita conexão com o desenvolvimento das forças produtivas materiais no sentido que Smith e Ricardo investiram nelas. Ele rejeita todas as lamentações românticas sobre esse desenvolvimento como sentimentalismo patético, que dirige o olhar apenas para o singular e não para o todo, descartando tais lamentos com a mesma determinação de Smith e Ricardo. No entanto, vê ao mesmo tempo, e aqui se aproxima do círculo de interesses e das perguntas postas por Balzac e Fourier, que o tipo de pessoa formado como resultado do desenvolvimento das forças produtivas no capitalismo, e graças ao próprio capitalismo, é uma negação prática de tudo que é grande, sublime e significativo que foi elaborado pelo desenvolvimento da humanidade até agora. A contradição desses dois opostos necessários, a conexão inextricavelmente contraditória do progresso com a humilhação da dignidade humana, a conquista do progresso à custa dessa humilhação, é aqui que se deve buscar o verdadeiro núcleo da tragédia na ética. Assim, Hegel formula uma contradição profunda e real da sociedade capitalista, com reservas conhecidas, e de qualquer sociedade de classes. A forma sombria e mística em que essa contradição é expressa e a solução ilusória proposta por Hegel no período de Iena não devem obscurecer o fato de que aqui se formula uma contradição profunda e real da sociedade capitalista, uma contradição que os grandes fundadores e representantes do marxismo sempre reconheceram e que o oportunismo menchevique e a sociologia vulgar constantemente ignoraram por causa do culto bajulador à burguesia. O grande escritor Máximo Gorki, em discurso no Congresso de Escritores Soviéticos em Moscou, em 1934, exprimiu essa opinião. Início da citação de Máximo Gorki, abre aspas, há toda razão para esperar que quando a história da cultura for escrita pelos marxistas, estaremos convencidos de que o papel da burguesia nos processos de criatividade cultural é muito exagerado. A burguesia não tinha em si e não tem uma tendência para a criatividade da cultura. Se essa criatividade for entendida de forma mais ampla do que o desenvolvimento contínuo de material externo, comodidades domésticas e o desenvolvimento do luxo, a cultura do capitalismo, o que mais é, senão um sistema de técnicas físicas e mentais para expandir e fortalecer o domínio da burguesia sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre os tesouros da terra e sobre a energia da natureza, fecha aspas.
Gorky aqui expressa o que Marx disse repetidas vezes sobre o papel da burguesia no desenvolvimento cultural contemporâneo. É interessante notar que Marx frequentemente recorre à antiguidade nessas declarações, a fim de expor sob verdadeira luz a desumanidade gananciosa e a hipocrisia miserável dos ideólogos burgueses. Ele fala das ilusões de antigos poetas e pensadores que esperavam que o desenvolvimento de invenções técnicas e a mecanização do trabalho conduzissem à libertação da humanidade. Em contraste, acrescenta, início da citação de Marx, abre aspas, ó gentios, ó pagãos, como descobriram o astuto Bastia e antes dele, o ainda mais sábio M.C. Kulosh, nada entendíeis de economia política e de cristianismo. A propósito, não entendíeis que a máquina é a maneira mais segura de prolongar o dia de trabalho. E se justificastes a escravidão, justificastes apenas como meio para o pleno desenvolvimento humano de outros. Já para pregar a escravidão das massas e transformar alguns indivíduos grosseiros e semi-educados em excelentes espiões, grandes salsichas e influentes comerciantes de cera. Para isso vos faltavam sentimentos cristãos específicos, fecha aspas. Essa crítica destrutiva da desumanidade e da falta de cultura teve seus antecessores, destacados ideólogos do pensamento burguês cujo trabalho recai nessa última grande crise de que já falamos. No que toca a Fourier, é evidente que a clareza e a determinação das críticas à cultura capitalista pressupunham a transição ao socialismo, no momento em que a perspectiva de uma solução real das contradições econômicas e culturais do capitalismo se torna visível à luz da sociedade socialista. O próprio movimento das contradições, sob essa perspectiva, começa a ser entendido de modo diverso e muito mais claro. No entanto, quem comparar imparcialmente a crítica social apresentada nos romances de Balzac com a crítica de Fourier constatará com espanto que fatos semelhantes e tipos sociais são tratados a partir de estádios diferentes de desenvolvimento das contradições capitalistas. Goethe e Hegel pertencem não apenas a um estádio anterior, menos desenvolvido, do que Balzac e Fourier, como também vivem na Alemanha, onde essas contradições aparecem na realidade com muito menor relevo. As grandes criações poéticas de Goethe refletem invariavelmente essas contradições, direta ou indiretamente, por personagens humanos opostos e positivos, às vezes algo utópicos, criticam as tendências de desenvolvimento da cultura capitalista. Hegel, como pensador abstrato, está numa posição mais difícil e menos favorável que Goethe, assim como que Balzac. Para Hegel, seria completamente insuficiente experimentar e retratar a essência da cultura capitalista, cindida de sua progressividade econômica, e a incultura burguesa e sua anticultura em imagens humanas concretas. Ao contrário, ele foi compelido a elevar essas contradições ao nível da generalização mental e a formulá-las e expressá-las filosoficamente como contradições do ser. Em virtude das relações sociais de que falamos repetidamente, Hegel só pôde chegar à descrição da natureza contraditória em si mesma. Além disso, impelido por seu próprio método, foi forçado a procurar e encontrar um caminho de superação ilusória e confusa de uma inconsistência insolúvel. E ainda assim, não esgotamos o conteúdo da tragédia na ética. Até aqui em nossa análise, aderimos ao lado substantivo da contradição em Hegel, sem ainda abordar a maneira de sua apresentação. As formas específicas de mistificação do problema. Voltando a esse lado da formulação hegeliana, devemos notar que os aspectos formais do modo hegeliano de expor, tanto no bom quanto no mau sentido, não são de modo algum puramente formais, mas estão ligados a problemas substantivos importantes de sua concepção histórica e política e de sua filosofia em geral. Já vimos que os jogos de pôr e de resolver problemas em Hegel nem sempre foram meras distorções. Muitas vezes se mostram como um modo idealista de enfrentar dificuldades na formulação de um problema social que, para Hegel, era filosoficamente insolúvel. Em muitos casos, essas soluções ilusórias ou falsas formulações, frequentemente em formas difíceis ou nem sempre decifráveis, estão intimamente relacionadas a problemas profundos que Hegel não conseguiu resolver corretamente, mas para os quais imaginou soluções ricas de pensamento e estimulantes para o desenvolvimento ulterior. Em todos os casos, portanto, é preciso distinguir com rigor, de modo concreto e claro, a falsa profundidade da profundidade real, pois em Hegel elas estão frequentemente entrelaçadas. Uma forma especial de mistificação na tragédia na ética é entender a tragédia como luta entre os lados luminosos do humano social e as forças das trevas subterrâneas.
O próprio Hegel, como ilustração, cita a Oresteia de Ésquilo, em que a luta de Apolo com as Eríneas é retratada como combate entre forças luminosas e subterrâneas. E o desfecho da antiga tragédia, embora nem sempre de maneira suficientemente nítida, deve esclarecer a reconciliação das Eríneas com a situação real e mostrar que, no curso do desenvolvimento social, nenhum dos princípios alcança vitória decisiva sobre o outro, nem é destruído, mas que a luta sempre renovada expressa a tragédia da moralidade. O próprio Hegel diz que início da citação de Hegel, abre aspas, a tragédia é o conflito entre dois direitos, fecha aspas. E esse submundo aparece nele de diversas maneiras. A esse submundo pertence principalmente a família, que para Hegel é uma integridade natural. É claro que ele não nega a natureza social do amor, do casamento, da família, mas rejeita a teoria bárbara do casamento de Kant, que exclui completamente todos os destinos naturais da vida conjugal e os valores culturais e espirituais surgidos nessa base, reduzindo o lado físico do amor ao nível de um acordo sobre o uso de um objeto. Em Hegel, pelo contrário, surge aqui uma dialética complexa do natural e do social, que demonstra a superioridade do idealismo objetivo sobre o subjetivo. O problema da família tem para Hegel outro lado, mostrando que especulações profundas sobre laços históricos reais se entrelaçam com as limitações inevitáveis de seu horizonte histórico e filosófico. Hegel, como qualquer outro cientista de seu tempo, não tinha ideia de uma sociedade de clãs. No entanto, acreditava com razão que o Estado deveria ser precedido por certo estado pré-estatal do homem. Em Hegel, a família, em sua essência natural subterrânea, atua como imagem do espírito nesse estado pré-estatal da sociedade. Ele apresenta uma descrição abrangente e vigorosa do conflito dessas duas épocas do desenvolvimento social na fenomenologia do espírito, ao analisar a colisão trágica em Antígona, de Sófocles. Essa análise, em certa medida, precedeu a leitura de Ésquilo em Oresteia dada por Bachofen e por Engels. É claro que Bachofen, muito mais tarde, a seu modo e dentro da estrutura de sua compreensão da história, enfrentou o problema do direito materno. Engels, com a ajuda das descobertas de Morgan, compreendeu materialmente as construções de Bachofen. Repetimos, Hegel não tinha a menor ideia da sociedade de clãs e do direito materno. Portanto, seu conceito de Estado pré-estatal, nesse aspecto, não é histórico, pois toma a família, que apareceu historicamente muito mais tarde, como base e forma inicial dessa sociedade pré-estatal, uma característica ilusória de seus contemporâneos. No entanto, seu entendimento é de grande importância porque ele determina, de maneira extremamente justa e brilhante, a verdade histórica e a inverdade dessa colisão, realizando a ideia da verdade dialética igual de ambas as partes. Ele também percebe com clareza a necessidade histórica pela qual o ponto de vista da legalidade do Estado, apresentado por Creonte, deve inevitavelmente comemorar seu triunfo, pois reconhece a superioridade moral de Antígona e do Estado social representado nesse ponto de vista. Essa ponderação dialética do justo e do injusto nos dois lados do debate resulta não apenas numa análise brilhante do drama imortal, mas também expressa a natureza contraditória do progresso, que Engels observou repetidas vezes ao analisar a decomposição do sistema tribal. Trata-se daquela unidade em reconhecer, ao mesmo tempo, que o sistema tribal é, em grande parte, puramente humano e superior às sociedades de classe que o sucederam, que a decadência da sociedade tribal se devia à libertação dos instintos maus e básicos do homem dos vínculos tribais, e que a decomposição dessa sociedade é, com toda a clareza, um progresso histórico necessário, com significado real. A verdade dessa necessidade histórica profundamente contraditória paira como um pressentimento, diante de nossos olhos quando se compreende a profundidade da análise hegeliana de Antígona, e reconhecendo a enorme diferença de clareza, de concretude histórica e de cientificidade entre a interpretação hegeliana e a que foi dada por Engels. Seguindo Bachofen e Morgan por esse caminho, não se pode fechar os olhos ao fato de que o reconhecimento da necessidade e da inconsistência inevitável do progresso já leva Hegel a outra manifestação socialmente significativa do que ele chama de subterrâneo, o poder imprevisível da vida econômica, que forma um sistema único e imanente. Já sabemos que Hegel nutria constantemente a ilusão de restringir o poder da economia por meio da atividade do Estado. No entanto, como entendeu corretamente a existência de tendências opostas na economia do capitalismo,
Ele também percebe com nitidez o perigo constante de se perder a unidade da sociedade nessa imanência do econômico, nessa autoimplantação livre e sem obstáculos de forças que na economia atuam em oposição. Início da citação de Hegel, abre aspas, além disso, uma riqueza enorme está igualmente ligada à pobreza mais profunda, porque na divisão do trabalho, ela se torna universal, objetiva de ambos os lados, por um lado, em universalidade perfeita, por outro, em realidade palpável. E esse é um momento puramente quantitativo, até o conceito de uma unidade inorgânica no processo do trabalho, diretamente, é a mais alta crueldade. A principal característica da propriedade artesanal, a capacidade de contemplação e de atenção absolutas e orgânicas, ainda que fora do ser divino, desaparece. E surge uma animalidade que despreza tudo que é sublime. Despojada de sabedoria, a universalidade é apenas massa de riqueza enquanto algo em si. A conexão absoluta do povo, a moral, desapareceu, e o povo se desfez, fecha aspas. Aqui se vê porque Hegel considera o sistema imanentemente fechado da economia como uma força subterrânea, contra a qual o portador divino da civilização deve travar uma luta contínua. Nessa e em outras manifestações do subterrâneo natural na sociedade, o positivismo acrítico de Hegel frequentemente encontra um eco. Já criticamos esse positivismo onde pareceu oportuno. No conceito de subterrâneo, porém, está em jogo algo mais importante. Lembremos o raciocínio de Hegel sobre o trabalho e as ferramentas. O espírito, a atividade humana consciente, ergue-se acima da natureza e a submete ao domínio do agir consciente. No entanto, a objetividade, a continuidade de existência da natureza, ao ser superada, não é suprimida. Ela permanece sempre visível na atividade social e em interação constante com ela. Eis um momento muito significativo na superação hegeliana do idealismo subjetivo. Disso decorrem conflitos variados na filosofia de Hegel, e é preciso reconhecer a vida independente e a legitimidade dessas forças subterrâneas. Hegel é o primeiro pensador na Alemanha a reconhecer leis próprias da vida econômica. E embora alimente a ilusão de que a atividade do Estado possa mitigar e regular as contradições sociais nascidas da economia, ele nunca apresenta essa função estatal como um regulamento abstrato, uma interferência forçada na vida econômica, uma suspensão das leis econômicas do capitalismo por decreto, como aparece nas demandas utópicas de Fichte. Justamente porque Hegel, ainda que por vezes de modo ilusório, exige uma interação concreta, a base social para a tragédia na ética. E é também por isso que ele enxerga com clareza a natureza cega e espontânea da economia capitalista. Assim, na tragédia da moralidade surge uma luta trágica contínua entre a alienação, a civilização, o Estado, a luz, e a natureza direta e espontânea, o subterrâneo. O traço mais importante, para Hegel, é a passagem contínua desses momentos um no outro. Por um lado, a essência do progresso social é a vitória da civilização sobre a natureza. Não uma vitória final, nem um progresso sem fim uniforme e direto, mas uma vitória que nasce da renovação constante de uma luta cada vez mais feroz. Por outro lado, a civilização jamais alcança uma vitória absolutamente completa sobre a natureza. O humanismo de Hegel requer uma abordagem do homem como totalidade indivisa. O mais alto desenvolvimento da alienação é para Hegel um ponto de transição, uma transformação pela qual ela retorna ao sujeito e assim é superada. Consequentemente, sem a luta continuamente renovada contra as forças subterrâneas do humano, a civilização perderia toda a conexão com a natureza, com as forças elementares da existência, e se tornaria um circuito abstrato, uma máquina. Essa travessia recíproca dos momentos também deve ser considerada do lado da civilização, do Estado, dos deuses portadores de luz. Já vimos que para Hegel, a independência do Estado em relação à sociedade civil, seu domínio sobre ela, encontra sua culminância necessária no Estado militar, ponto alto do chamado Estado Geral. No entanto, é justamente quando parece que, como resultado do desenho direto e esquemático do sistema, tudo que é subterrâneo e espontâneo foi enfim superado, que uma força até então silenciosa irrompe novamente. Examinamos em detalhe o lado da filosofia social e da filosofia da história de Hegel, segundo o qual as relações entre os estados representam um retorno efetivo ao estado de natureza. Vimos também que para Hegel, nesse plano, qualquer regulação jurídica deve ser considerada medida temporária, válida apenas até conflitar com interesses reais, com o equilíbrio efetivo de forças e com as mudanças nesse equilíbrio.
Aqui, Hegel considera de modo bastante realista a relação entre regulação jurídica e realidade social, em oposição às ilusões que nutre sobre o papel e o poder do direito dentro do Estado, ilusões que, contudo, não são ilimitadas. Como mostra sua visão da decadência do feudalismo. O Estado, portanto, no conceito hegeliano, é um Deus portador de luz apenas de baixo, apenas em relação à sociedade civil. No plano de sua efetivação, o Estado como um todo entra na esfera subterrânea, caindo imediatamente sob a influência espontânea da necessidade. É certo que, para Hegel, o sentido real da história decorre desse confronto espontâneo entre Estados, da renovação irresistível do Estado natural. Início da citação de Schiller, abre aspas, a história mundial é o juiz da paz, fecha aspas. Essa frase funciona como epígrafe de toda a luta retratada por Hegel. Dentro desses limites, o âmbito da história ainda significa a vitória do Deus da luz. Mas vimos também que a tragédia da moralidade, encenada no andar de cima, como se fosse no de baixo, deve se repetir no processo global da história mundial. Essa reprodução, no nível superior, da contradição fundamental tem um desenvolvimento muito interessante em Hegel, na derivação do Estado geral sob o disfarce do corpo militar. Somos, portanto, obrigados a retomar essas conclusões, pois são importantes para nosso problema. Uma forma de tal derivação já nos é familiar, a partir da doutrina hegeliana das ordens. Ali, o corpo militar aparece como o ponto mais alto do Estado, o lado positivo do homem. Há, porém, outra derivação completamente oposta, formulada com maior clareza no sistema da moralidade. Nesse ensaio, um grande capítulo intitula-se Negativo, ou Liberdade, ou Crime. Nele, Hegel desenvolve os princípios que depois desempenharão o papel sócio-histórico do mal. A série específica de figuras da negação começa com os agentes históricos da destruição do natural, Gengis Khan e Tamerlão, início da citação de Hegel, abre aspas. O fanatismo da devastação, sendo um elemento absoluto e assumindo a forma da natureza, é na aparência, insuperável, pois a indiferença e a incerteza se baseiam na distinção e no determinado. Mas enquanto negação em geral, contém em si a própria negação, fecha aspas. Seria notável se Hegel desenvolvesse seu conceito da classe militar moderna partindo dessa posição. No entanto, o curso real de seus pensamentos é ainda mais significativo. Em sua análise posterior, ele passa a questão dos crimes individuais numa sociedade já estabelecida. Fala de roubos e furtos, de crimes contra a honra, chamando atenção para como eles renascem como se em estado de natureza. A partir daí discute o homicídio, a vingança, o duelo e conclui com a guerra como clímax desse estado natural. Essa derivação do estado militar recebe uma justificativa característica, consonante com a formulada em suas lições posteriores, início da citação de Hegel. Abre aspas, o estado militar e a guerra são, primeiro, um verdadeiro sacrifício de si. Eles colocam o indivíduo em perigo de morte, e ele contempla sua negatividade direta e abstrata, assim como contempla o seu eu imediato, positivo. O crime está, por assim dizer, implicado no próprio conceito de direito e de poder do direito, na medida em que cada indivíduo, tomado assim, se torna poder absoluto, considerando-se absolutamente livre para si e em relação ao outro, como negatividade universal. Isso lhe é permitido na guerra. É um crime praticado em nome do universal, por parte do general, para preservar o todo frente ao inimigo que procura destruí-lo. Fecha aspas. Temos aí um resumo vívido e abstrato de uma conclusão anterior, a guerra como crime cometido em nome do universal. Hegel considera necessário enfatizar a figura do general a quem a guerra se subordina. Essa necessidade moral e filosófica caminha junto com uma concepção realista da história. Na mesma sessão, ele analisa a natureza moderna da guerra, mostrando como a socialização e a alienação também permeiam a guerra. Início da citação de Hegel, abre aspas, essa alienação deve assumir forma tão abstrata e desprovida de personalidade que se mata e se encontra a morte a sangue frio, e não em combate aberto, fecha aspas. Aparentemente, ao incorporar a alienação em sua forma moderna, Hegel busca superar a natureza espontânea e subterrânea da guerra e, com isso, ao contrário de suas declarações anteriores, resgatar os militares dessa esfera, retratando-os como o mais alto nível do Estado, o lado civilizatório do homem, o lutador da luz. Esse lado está, sem dúvida, presente em Hegel, mas seu conceito é mais complexo e contraditório. Ele está longe de ver no negativo e no crime algo meramente direto e espontâneo.
algo apenas natural, duro e exclusivo em oposição sem interação. Ao contrário, o caminho que vai de Tamerlão aos chefes militares modernos passa pela socialização, pela alienação. O mesmo se aplica às etapas intermediárias dos crimes individuais, elas também atravessam todos os estágios de alienação. Além disso, Hegel avalia o mal como o estágio mais alto da alienação. É claro, no ponto em que passa ao seu oposto. Não por acaso o capítulo mencionado no Sistema da Moralidade é também o capítulo sobre a liberdade. Conclui Hegel. Início da citação de Hegel, abre aspas, o mal, tornado interior a si mesmo, e por isso, completamente alienado, o eu singular, renunciando ao seu ser atual, conhece um mundo outro, que não é o seu. Na realidade, é apenas essa própria alienação que se revela, fecha aspas. Vemos assim que as contradições sombrias consideradas por Hegel na tragédia da moralidade formam a base mental de sua compreensão do papel do mal na sociedade e na história. Em sua crítica ao conceito de moralidade de Feuerbach, Engels enfatiza precisamente esse lado da filosofia hegeliana, considerando superior ao de Feuerbach em termos de reflexão. Início da citação de Engels, abre aspas, o mal, em Hegel, é a forma na qual a força motriz do desenvolvimento histórico se manifesta. E isso tem duplo significado. Por um lado, cada novo passo adiante é necessariamente um insulto a algum santuário, uma rebelião contra um hábito antigo, obsoleto, mas santificado. Por outro lado, desde que surgiu a antítese das classes, as más paixões dos homens, a ganância e o desejo de poder, tornaram-se alavancas do desenvolvimento histórico. Prova contínua disso é, por exemplo, a história do feudalismo e da burguesia, fecha aspas. Os intérpretes burgueses de Hegel oscilam entre dois extremos falsos. Antes de virar moda elogiá-lo como o maior irracionalista da história da filosofia, condenava-se sua obra como panlógica, excessivamente harmoniosa. Também se tornou moda, desde o pessimismo apologético de Schopenhauer e de Eduard von Hartmann, censurar Hegel por evitar o lado sombrio da vida humana, como se não lhe prestasse atenção. O conhecimento efetivo de sua filosofia, entretanto, mostra que ela nada tem a ver com a apologética da sociedade burguesa, seja sob a forma de um otimismo raso, seja sob a de um pessimismo igualmente superficial. Além disso, sua filosofia se apresenta como continuação das ideias daqueles pensadores que desde o surgimento da sociedade burguesa, indicaram incansavelmente que o progresso da sociedade humana está ligado, de modo inextricável, às inclinações mais más da natureza humana, à ganância e ao amor ao poder. Nesse aspecto, a filosofia social de Hegel é continuação direta de Hobbes e Mandeville, com a diferença de que Hegel dá um passo decisivo. Os rudimentos de dialética encontrados nas obras desses autores, a exposição descritiva da natureza contraditória do progresso humano, convertem-se em Hegel, numa filosofia da contradição, numa dialética consciente. Marx sempre situou a filosofia hegeliana nessa conexão histórica. Ao ler uma obra de Darwin, escreve a Engels que Darwin, no mundo animal e vegetal, reconhece a sua própria sociedade inglesa com a divisão do trabalho, a concorrência, a abertura de novos mercados, as invenções e a luta malthusiana pela existência. Início da citação de Marx, abre aspas, este é o bellum omnium contra hominis hobbesiano, e lembra Hegel na fenomenologia, onde a sociedade civil aparece como um reino animal espiritual, enquanto em Darwin o reino animal aparece como sociedade civil, fecha aspas. Eis novamente a dupla face da doutrina hegeliana das contradições. Por um lado, e aqui está sua grandeza, Hegel retrata tais contradições com implacável franqueza. A tragédia da moralidade, como vimos, é a tragédia da natureza contraditória do progresso humano na história das sociedades de classe, uma tragédia real e grandiosa, porque os dois polos do conflito são, ao mesmo tempo, verdadeiros e falsos. Por isso, para Hegel, a forma adequada desse confronto sócio-histórico é a tragédia, ainda que ele descreva e analise também a comédia da moralidade. Início da citação de Hegel, abre aspas, a comédia separa as duas esferas da moral de tal maneira que cada uma existe por completo por si mesma. Numa delas, os opostos e o finito são apenas pântanos sem essência, noutra, há apenas aparência. A relação verdadeira e absoluta é aquela em que uma esfera ilumina a outra com sua luz. Ambas estão em relação viva e se tornam destino sério uma para a outra. Por isso, a atitude absoluta aparece na tragédia, fecha aspas. Como Hegel não consegue ver além do horizonte da sociedade burguesa,
isto é, da sociedade de classes. Esse reconhecimento do trágico atesta sua honestidade impecável. Ele reconhece as contradições do progresso como intransponíveis nas condições das sociedades de classe. Ainda assim, não percorremos todo o círculo. Desde que Hegel formulou a ideia de contradições, na crise de Frankfurt, surge também a tendência de reconciliar os opostos. Do período de Frankfurt ao de Berlim, essa tendência não apenas persiste, mas cresce e se intensifica. Seria insuficiente dizer que se trata de mera adaptação à sociedade burguesa de seu tempo, embora esse elemento negativo exista no conceito hegeliano de reconciliação. Indicamos repetidas vezes neste capítulo como a influência deformadora em sua filosofia social advém do predomínio dessa tendência sobre a insolubilidade das contradições. O próprio Hegel, aparentemente, pressentia que o conhecimento da insolubilidade era superior à reconciliação. Se atentarmos à passagem sobre a tragédia da moralidade, veremos que antes de falar da comédia, ele define como tarefa revelar exatamente aquilo que para ele seria a saída da natureza contraditória da sociedade burguesa. Separar com clareza as esferas do burguês e do cidadão e afirmar o domínio do âmbito público sobre a sociedade civil. E se chega à conclusão de que a atitude absoluta aparece justamente na tragédia, na qual não há separação e na qual ambos os lados, como oponentes iguais, lutam até a destruição mútua, então estamos diante de uma autocrítica de seu conceito de reconciliação. E, no entanto, seria superficial afirmar que Hegel seria maior se prescindisse dessa ideia. Uma representação dialética real do progresso humano só é possível do ponto de vista da fé mais profunda nesse próprio progresso, na vitória final apesar das contradições. Somente a perspectiva de uma sociedade sem classes permite pintar a inconsistência trágica do caminho sem cair no romance pessimista. É por isso que a crítica social de Fourier é maior do que a hegeliana. Se essa perspectiva está fechada ao pensador que apreende, a fundo, a natureza contraditória do progresso, e vimos que Hegel não podia tê-la, duas possibilidades surgem. Ou ele se mantém firmemente na irreconciliabilidade das contradições, caindo no romantismo pessimista. Ou, apesar de tudo, crê que o progresso humano, tragicamente contraditório, é irresistível, e então é levado a traduzir essa fé numa forma de mistificação da consciência. A grandeza da era filosófica em que Hegel atuou, e o altíssimo nível de pensamento, manifesta-se também no seguinte: dificilmente se imagina, nesse período, uma formulação de problema que não encontrasse expressão filosófica em algum pensador de vulto. Assim sucede com o princípio da inconciliabilidade da contradição, aqui caracterizado como possibilidade abstrata. Seu representante foi uma figura eminente do romance filosófico na Alemanha, Solger, a quem o próprio Hegel estimava como pensador honesto e consequente. Em Solger, o oposto em questão aparece de maneira ainda mais mistificada do que em Hegel. Ele a descreve como contradição entre o absoluto e sua incorporação na vida empírica. Se lembrarmos as palavras introdutórias de Hegel à tragédia da moralidade, veremos que se trata do mesmo problema. Embora Solger o analise de forma muito mais abstrata e diretamente como problema de filosofia da arte. Em sua obra principal sobre a filosofia da arte, na parte final, ele fala da atitude do absoluto em relação à sua personificação no mundo finito. Início da citação de Solger, abre aspas. Devemos ser tomados por profunda tristeza quando vemos como todo esse esplendor se dissipa em nada através de suas necessidades terrenas necessárias. E, no entanto, não devemos culpar nada disso, senão a própria perfeição, que se revela a tempo para que a conheçamos. Pois somente o terreno, quando percebido isoladamente, não se desfaz em virtude da penetração de suas partes umas nas outras e do processo interminável de nascimento e desaparecimento. Eis o momento da transição, no qual a própria ideia se transforma em nada, e esse é o verdadeiro lugar de permanência da arte, fecha aspas. A que erros filosóficos concretos essa interpretação da natureza contraditória conduziu o pensador honesto e talentoso que foi Solger não é o tema aqui. Basta dizer que, desse ponto de vista, ele desenvolveu uma fundamentação dialética, filosoficamente profunda, do conceito absurdo e falso de ironia, e, apesar de sua profundidade filosófica superior, acabou seguindo a trilha do romantismo por onde caminharam Schlegel e Schelling. Isso não é acidental. Não é acidental, também, que a inconsistência trágica do progresso humano, em sua forma hegeliana conciliadora,
se revele uma descrição rica e concreta das contradições reais da vida sócio-histórica, ao passo que a fidelidade ao princípio da inconciliabilidade trágica, em Solger, desemboque numa mistura completamente abstrata e mistificadora. Nesse último oposto, expressa-se a natureza intrinsecamente contraditória da reconciliação hegeliana. Por um lado, ela é uma mistificação idealista de contradições irreconciliáveis. Por outro, é justamente aí que se manifesta o significado realista do conceito de Hegel, sua ligação com a realidade social do seu tempo, seu profundo conhecimento da vida efetiva da sociedade, seu desejo de reconhecer as contradições do progresso onde a luta verdadeira ocorre na vida econômica dos homens. A especificidade da dialética hegeliana só pôde surgir de seu amor à realidade, de seu profundo apego a ela. E o fato de o ponto culminante de seu sistema ser a reconciliação apenas mostra que o alcançar do progresso permanece limitado enquanto o horizonte estiver fechado pela sociedade de classes.